Oi, gente, tarefa concluída de ontem. Isso eu vou cobrar todos os dias de vocês, tá bom? A gente tem que concluir uma tarefa, porque no outro dia já tem outra, e vocês vão ver que acumula, e é bacana que você consiga fazer uma por dia, porque isso realmente vai fazer a diferença, tá? Aqui no cronograma, elas estão em ordem para que a gente consiga ter um desenvolvimento melhor, tá? E hoje a gente vai falar sobre círculo vicioso. Sabe aquelas coisas que se repetem, se repetem, se repetem. E a gente termina sempre passando por aquela coisa que não é bacana, né? Círculos viciosos ruins, eu tô falando. Não de coisas boas, tá? Então, como que funciona isso? Vamos pensar. A gente tem lá aquela negatividade, aí começa a pensar, não, isso daí vai dar ruim, aí a gente começa a se sabotar, depois vem o vitimismo, eu sou tão azarado, tão coitado, aí vem as acusações, não, mas eu só sou assim porque tal pessoa não me ajudou, porque tal pessoa não fez aquilo, aí a gente começa a sofrer, né? Eu tô vendo o ciclo aqui, que eu anotei, esse ciclo vem do livro O Propósito, do Prem Baba, e é bem bacana, eu achei bacana trazer aqui pra vocês. Aí depois que a gente sofreu, a gente tem aquela ausência. Ah, tá, deixa assim, deixa ser. Né? Tô bem uma cara de sofrimento mesmo, né? E a gente começa a ter uma ação inconsciente que gera negatividade de novo e vai fazendo com que aquela coisa ruim aconteça, né? Nessa ação inconsciente a gente termina fazendo com que aquilo aconteça. E ao longo dessa semana você vai perceber que muitas vezes a gente faz, aliás, tudo a gente termina fazendo na nossa vida acontecer, tá? Então, como é que a gente muda tudo isso? Né? A gente precisa quebrar esse círculo de negatividade. Então a gente quebra a negatividade. Primeiro, começa a colocar coisa boa na sua vida, acreditar em coisas bacanas, acreditar que a vida é possível, que a vida é boa, que as coisas boas acontecem pra você. E elas acontecem. Isso é o bacana, elas acontecem. Você pode perceber que a partir do momento que você cria aquela coisa boa, assim, e não começa a colocar em dúvida, tá? Porque se você começou a dúvida, aí já quebrou. Já começa no círculo de negatividade de novo e vai para aquele círculo vicioso que eu já te falei. Então, a gente cria, né, uma esfera assim bem positiva. E aí a gente sai, quando a gente tira essa negatividade, a gente tira a ausência, a gente tira o vitimismo e a gente tira o sofrimento. Descartadas essas daqui. Aí a gente vem e começa parar de acusar alguém. Isso é uma coisa que é inconsciente, mas às vezes você fala, puta, mas isso não deu certo por causa de fulano. E você precisa se atentar a isso, despertar e falar, opa, não, isso daqui é minha responsabilidade. Se fulano fez isso foi porque eu permiti, né? Então a gente precisa se autorresponsabilizar, tá? E aí depois a gente vai desapegar, que é aquela coisa de deixar ir embora mesmo, de não querer aquilo pra você, de falar, não, pode ir, tudo que é mal eu não quero, todo esse sentimento de negatividade, todo esse sentimento de tristeza, de mau humor, de tudo a gente pode deixar ir, tá? Tá liberado a gente deixar ir tudo isso. E daí vem a questão que a gente muda a ausência para a presença e começa a ter as rédeas da nossa vida. Por quê? Se você deixa de ficar ali o tempo inteiro só negativo, só querendo que as coisas, só fazendo com que as coisas dê errado, e você começa a tomar as rédeas da sua vida, você sai daquela ausência, que é onde tudo começa a acontecer de ruim, né? E você fica presente falando, não, isso daqui não tá bom não, eu vou fazer de outro jeito e vai ficar bom. Né? E é dessa forma que as coisas terminam acontecendo de melhor. Eu passei muito tempo isso, eu tinha uma pessoa que, meu Deus do céu, ela me enchia assim, nossa, me fez não, né? Olha aí, o acusador. Mas eu permiti com que ela me atormentasse tanto a ponto de deixar de fazer coisas que para mim eram muito produtivas. E no momento que eu parei, raciocinei e falei, não, isso tá errado. O que aconteceu? Eu comecei a me despertar e não aceitar aquele tipo de situação. Não é que a pessoa parou, não é. As pessoas, elas, de alguma maneira, né, a gente termina percebendo, a pessoa talvez até faça, não sei mais dizer hoje em dia, mas eu não fico naquela negatividade toda de, ai, vai acontecer isso de novo, ai, mas não sei o que,
sabe? Aquele sofrimento, aquela angústia. Eu saí desse círculo. Então, a pessoa para de me atingir porque eu estou presente, eu não estou permitindo isso, entendeu? Tá. E aí a gente foi pro quê? A gente começa a ter um círculo virtuoso que der a presença, a ação consciente, a positividade, né? Procura sempre achar o lado bom de cada situação, mesmo que não pareça ser tão boa, ela sempre vai ter. Aí você começa a crescer e se autorresponsabilizar e sentir alegria com tudo isso. E aí o círculo começa a rodar novamente de uma forma mais poderosa para você, né? Então, isso também se torna uma chave para você deixar de ser reativo e achar que tudo é contra você. Ah, mas o mundo não quer que eu siga, o mundo não quer que eu cresça, as coisas não dão certo para mim e tudo mais. A gente vai falar sobre vitimismo nos 21 dias de transformação. Infelizmente não dá para falar aqui, mas eu já quero deixar pelo menos a deixinha aqui pra você. Não fica no vitimismo. Isso não é pra você, isso não te faz bem. Você nasceu realmente pra ter as coisas boas e é por isso que eu tô aqui falando com você, tá bom? Exercício, então, pra gente não deixar esse vídeo muito longo. Antes de dormir, você vai revisar o que aconteceu no seu dia e vai observar quando que você deixou de estar presente nele. Alguém te deixou com raiva, aconteceu tal situação, o copo estava fora do lugar, a pessoa não devolveu sua caneta, o seu chefe falou de um jeito que você não gostaria, sabe? O que aconteceu durante o seu dia que te deixou ausente de você, não te deixou na sua melhor versão, né? Que é a versão onde você é feliz, onde você é autêntico, onde você pode fazer e construir. O que te deixou ausente, tá? Isso é muito importante. E você vai tomar consciência desse incômodo e mal-estar e vai se identificar. Então, tudo que for raiva, mágoa, vitimismo, tudo isso você vai escolher com consciência e vai praticar como se aquilo fosse se você fosse colocar isso no círculo virtuoso, tá? Que você vai fazer todas aquelas escolhas lá de estar presente, né, de ter uma ação consciente, de positividade, de crescimento, de autorresponsabilidade e de alegria. Colocar isso num círculo virtuoso, tá bom? Então, tenho certeza que essa é uma dica que vale pra vida e a gente tem que sempre estar tentando se policiar, tá bom? Porque é algo que faz muita diferença no nosso dia a dia. Beijo, até amanhã.